Jai Hare Krishna, bom dia, bem-vindo a todos, estamos aqui para mais uma live com o Gurudeva. A live ela é no formato perguntas e respostas, então vocês podem deixar perguntas aqui no chat da própria live mesmo, e Gurudeva vai respondendo uma por uma. Podem ser perguntas sobre autoconhecimento, sobre meditação, sobre a nossa prática, sobre o Bhakti, sobre dúvidas do cotidiano, enfim. Muito obrigada, Gurudeva. Jai, eu Vishnupada Srila Bhaktivedanta Puri Goswami Maharaj aqui. A primeira pergunta que nos enviaram para Gurudeva responder fala assim: Guruji, o senhor poderia falar, por favor, sobre qual a concepção do nosso lar, segundo o Espiritismo, sob a visão da cultura védica? Hare Krishna, bom dia. Então, bom, não é a nossa especialidade, né, o espiritismo, mas, pelo que a gente entende, né, o nosso lar, né, segundo a concepção espírita, é um local onde as pessoas, né, depois que abandonam o corpo, que eles ficam em sei lá, como se fosse um planeta, um local assim, onde eles estão aprendendo algumas coisas que não aprenderam aqui quando estavam encarnados, né? Então na cultura védica existe esse conceito também, Pritiloka que se chama. Pritiloka significa o planeta dos antepassados, né? Então quando a pessoa abandona o corpo, né, ela tem muito apego à família, né? Tem apego tem muito apego aos antepassados, ela vai ficar nesse planeta que a gente chama Pritiloka. Só que não é uma coisa assim, você vai estar lá com seu avô, com sua avó, com seu pai, com sua mãe, assim como você concebe agora, né? Um pouquinho diferente. Na nossa concepção, pelo menos da cultura védica, você vai ter um contato com os antepassados, né? Então é esse sentimento, né, que une você aos antepassados. Inclusive, a gente também tem muita dívida com os antepassados. A gente nasce devendo, né? Então, quando nós nascemos, nós somos devedores. Nós devemos, né, aos antepassados, que são os nossos pais, os nossos avós, avós, né, bisavós, e assim sucessivamente. A gente está devendo também para os semideuses, né, que são os agentes da natureza. A gente está devendo para a Mãe Terra. Então a gente nasce com muitas dívidas, né? E com os antepassados é uma dívida que a gente tem, que a gente adquire desde o nascimento, né? Agora, quando a gente vai para Pritiloka, por quê? Porque a gente tem um apego grande à família, a esses sentimentos, porque também, como eu falo, não é só uma vida, né? Então, às vezes, em outra vida, você teve uma relação muito forte, né, com a família, então você tem uma conexão muito forte com alguns antepassados, que você precisa experienciar, né, experimentar alguma coisa, algum relacionamento. E aí é Pritiloka, né? Então, por exemplo, é um estado sutil, não é uma coisa material, né? E também não é espiritual, porque às vezes também as pessoas confundem. Isso segundo a cultura védica, né? Pritiloka, ou nosso lar, como os espíritas gostam de falar, não é um planeta espiritual, é um planeta material, é matéria. Né? Porque você tem... O que vai para lá é o quê? É a sua mente, a sua inteligência, o seu falso ego junto com a alma, né? Então, Manas, Buddhi, Ahankara e Chitta, está tudo junto lá no... Eles estão juntos, você tem um corpo e você vai para Pritiloka, ali você experimenta sentimentos, né, com seus antepassados, né? Não necessariamente esses antepassados que você tem agora, de repente seu pai, sua mãe, isso é uma coisa que não dá para saber realmente onde eles estariam, mas esse sentimento que você tem com eles, você vai resgatar isso em Pritiloka, né? E, por exemplo, quando no casamento, né, se diz que no casamento, na cultura védica, o casamento sem filhos é como uma coisa muito estranha. Por quê? Porque como se explica que é como um deserto o casamento sem filhos, né? Porque você precisa dos filhos para que eles possam resgatar, te ajudarem em algum momento, né? Então, por exemplo, o pai, a mãe, o avô, a avó, eles abandonam o corpo, né? E aí os filhos vão fazer a cerimônia de Shraddha, que é uma cerimônia que é correspondente à cerimônia aos antepassados, né? Que o budismo também tem isso, né?
o culto aos antepassados. Então você vai tentar ajudar os seus antepassados a fazer alguma coisa aqui nesse plano, em alguma cerimônia. Claro, quem canta o Mahamantra Hare Krishna não precisa fazer isso. Se você canta o Mahamantra Hare Krishna, você já está automaticamente beneficiando os seus antepassados, né? Então, Priti Loka seria o nosso lar. Então, a cultura védica tem esse conceito também de nosso lar, que seria Priti Loka, o planeta dos antepassados, né? Jai Hare Krishna, muito obrigada, Gurudev. E o objetivo, então, de Priti Loka além de fazer esse resgate, é também fazer um caminho onde se deixa passar esse apego. Priti Loka é como se fosse um acerto de contas, assim, em sentimentos, né? Então, você é muito apegado à família, né? As pessoas que são muito apegadas à família, né, que elas morrem, ou seja, elas abandonam o corpo por esses sentimentos de muito apego à família, elas acabam indo para Priti Loka para vivenciar isso antes de aceitar um novo corpo, né? Porque eles estão no corpo sutil. Quando você abandona o corpo, né, então automaticamente você vai obter outro corpo. Isso é uma lei que a gente tem, né? É igual a lei da gravidade, né? A lei da gravidade está aí, e é essa lei que tem que você precisa de um corpo. Mas às vezes esse corpo ele não é um corpo grosseiro, é um corpo sutil. Então, por exemplo, a pessoa abandonou o corpo e ela está muito apegada ao conceito familiar, então ela não vai conseguir reencarnar, ela não vai conseguir ter um corpo grosseiro. Ela vai ficar num corpo sutil, né? Então esse corpo sutil ela pode ficar, inclusive, né, a gente vê isso, né, inclusive no próprio plano terreno aqui, né? Então, sei lá, uma pessoa morreu, ela é muito apegada à família, então ela ficou ali, então ela abandona o corpo, ela fica na família, né, porque o apego familiar é muito grande, então ela fica ali, né, e ela fica olhando os seus filhos, ela fica observando os seus netos. Então imagina, no almoço de domingo, né, tá todo mundo ali, né, a família tá toda ali, e você fazia parte dessa família, você fica ali. Esse é o sentimento que você tá. Então você fica ali, e aí nesse sentido, se você tá ali, você vai acabar causando, ou seja, se você está nessa condição, então se gera uma certa inveja, porque as pessoas estão desfrutando e você não está. Imagina, eles estão no almoço familiar e você não está comendo, porque, né, você está no corpo sutil. Então, se você tem uma misericórdia, você é resgatado por um hospital, que é o nosso lar, que eles falam, né? Os espíritas falam assim, a gente fala Priti Loka. Então aí você vai para Priti Loka e ali você vai conseguir vivenciar mais esses sentimentos, assim, que talvez você precisava, até você conseguir uma evolução. Então ali é como se fosse um hospital, né? Para o corpo sutil. Não é espiritual. Isso é tudo material, né? As pessoas confundem isso, né? Acham que isso é espiritual. Não é espiritual, é material. É só que você não está encarnado, você não tem os elementos, né, como terra, água, fogo, ar, éter, você não tem os elementos materiais, mas você tem o quê? Manas, buddhi, ahankara, ou seja, inteligência, mente, ego, você tem tudo isso, e isso faz com que você, você faz experimentar situações assim, de sentimentos, onde você vivencia isso, coisas que faltou, ou seja, que você está tão apegado que você precisa vivenciar isso, então você tem esse sentimento assim, como familiares, assim, a gente pode dizer assim, né? E depois você continua o seu caminho. É como se fosse uma ajuda que as almas têm. Né? Jai Hare Krishna. A Mataji Irada, do canal Semeando a Devoção, ela pergunta: quando abandonamos o corpo, então imediatamente adquirimos um novo corpo ou temos que esperar um tempo para adquirir um novo corpo? Quando você abandona o corpo, você tem que ter outro corpo. Entende? Você não pode ficar sem corpo. Agora, claro, isso é uma questão assim, imediata, assim, o tempo, né? Eles dizem que, já ouvi falar, né? Que são 24 horas, assim, o máximo que você vai ficar sem um corpo, né? Que a alma, porque quando você tá no corpo, né? Então quem está no corpo é a alma, né? É a alma que está no corpo. E a alma está no corpo junto com a mente, o corpo sutil, né? Que é o Linga Sharira, que é Manas, Buddhi, né? Ahankara, e aí junto com Chitta, que é a alma, enfim. Então você está no corpo.
de repente você já não está mais no corpo, porque o corpo ele deixou de existir. Tipo assim, ele expirou. Acabou um momento que você... Porque tudo é o karma, né? Então você tem um tempo determinado para esse corpo. Agora você tem um tempo determinado, né? Você pode viver 50 anos, 60 anos, 70 anos, 30 anos. Ninguém sabe o tempo que a gente vai viver. Isso ninguém sabe. Ninguém pode falar isso, né? Talvez um astrólogo assim, muito incrível, ele possa saber quanto tempo você vai ter de vida. Mas isso é raríssimo você encontrar um astrólogo assim, e geralmente ele tem poder místico, ou seja, é o poder místico dele que faz ele adivinhar quantos anos você vai viver. Não é os estudos que ele tem, porque por estudos assim, né, da astrologia, não é possível você prever quanto tempo você vai viver. Então quando você sai do corpo, quando você abandona o corpo, né, você vai para onde? Né? Você saiu do corpo, e quem sai do corpo não é só a alma, sai o corpo sutil também. Então você tem um corpo, mas só que você precisa ter um corpo, por exemplo, de fantasma, que a gente, vamos falar assim, fantasma, né? E esse corpo de fantasma, né, é um corpo sutil que você vai ter. Então você pode, por exemplo, você pode ser um fantasma no mundo material. Você pode ser um fantasma no mundo material, que é uma coisa muito ruim, né, ser um fantasma no mundo material. Ou seja, você ser um espectro, sei lá, uma coisa assim. Você está no mundo material, só que você não consegue desfrutar do mundo material fisicamente. Assim, você, por exemplo, você está lá e você não consegue beber as coisas, você não consegue comer as coisas, você não consegue, né, encostar muito nas pessoas, você não consegue fazer isso. Então o que acontece? Esses seres, eles ficam querendo desfrutar do mundo material, eles estão muito apegados ao mundo material, geralmente são pessoas assim muito apegadas à matéria mesmo, geralmente é assim. Ou pessoas que cometeram suicídio, né? Essas vão ficar por muito tempo, né? Até as escrituras falam que você vai ficar umarra pralaya, que é uma coisa absurda assim, de tempo que a pessoa fica, né? Eu até não acredito que seja assim, eu acredito que seja menos, né? Mas é como a maneira que a escritura fala, que você vai ficar muito tempo num corpo de fantasma, né? Então você não consegue desfrutar, né, grosseiramente, né? Então, por exemplo, a gente vê isso, né? As pessoas, por exemplo, uma pessoa está bebendo, né? Ela está desfrutando, ela está bebendo, e de repente aí os seres sutis, né, o fantasma, sei lá, ele vai ficar ali perto dessa pessoa que está bebendo, ele está desfrutando sutilmente disso, né? Nos sonhos nós vemos isso, quando a gente está dormindo, né, os fantasmas eles vêm também desfrutar da gente de certa maneira, porque eles desfrutam do nosso campo sutil, né, e tudo é sutil, né? Então, por exemplo, quando as pessoas estão fazendo sexo, então aí os fantasmas estão perto, sei lá, quando existe muita violência, sempre quando existe algumas coisas estranhas assim acontecendo, que eles querem desfrutar disso, então eles podem desfrutar. Por exemplo, você fica com muita raiva, com muita ira, você fica com sentimentos assim muito furiosos. Então os fantasmas, né, a gente chama de bhutas, né, são seres que estão corporificados, não é que eles não têm corpo, eles têm um corpo. Por exemplo, mas para Preta e Louca, o corpo deles é diferente, não é o mesmo corpo que um fantasma tem nesse plano, né? Então, na realidade, existem vários tipos de fantasmas, né? Inclusive existe um tipo, uma vez a gente leu, bom, no Bhagavata sai, que é Eka, não sei o que, Ekabuta, não sei, é um tipo de fantasma que tem um pé só, né? Bom, parecido com um Saci Pererê, uma coisa assim. Então você vê que tem muitos fantasmas, muitos tipos, assim. Porque são 400 mil formas humanas de vida, 400 mil, né? Então, os fantasmas são uma delas também, né? Ou seja, então tem vários tipos de fantasmas, tem duendes, tem várias coisas, né? É o corpo sutil, é o plano sutil. Então esse plano sutil ele é muito amplo. A gente realmente, inclusive o Swami Maharaj Prabhupada, num de seus livros, ele fala que 90% das pessoas se tornam fantasmas. Ele fala isso. Não sei de onde ele tirou isso, deve ser de alguma escritura, provavelmente. Ou seja, é que a maioria das pessoas, né, vão se tornar fantasmas, a maioria.
Então, imagina, 10% da população não seria fantasma, segundo, né, a afirmação do Sr. Maharaj Prabhupada, né? Então, é muito fácil você ser um fantasma. Agora, por quanto tempo você vai ficar como fantasma, aí ninguém sabe, depende do seu karma, né? Mas, com certeza, você vai ter que ter um corpo. Você não pode ficar sem corpo. Você abandona o corpo, você já vai ter que ter um corpo mesmo, né? Você não vai ficar você não fica sem corpo, isso que eu estou falando, né? Porque a gente pensa assim, não, um fantasma ele não tem corpo. Não, ele tem corpo, é o corpo sutil. Como o corpo sutil ele tem boca, ele tem olhos, ele tem sentidos, isso é o corpo sutil. Por exemplo, quando a gente vai aos infernos, porque também a cultura védica ela fala dos infernos, né? Só que os infernos na cultura védica eles não são eternos, né? Ainda bem. Não são eternos, você vai ficar pouco tempo lá. Pouco tempo assim, porque a sensação de tempo é relativa, né? Por exemplo, quando você está na cadeira de um dentista, né? Aí isso parece que é um tempão, né? Porque você está sofrendo ali. Quando você está na praia lá, surtando, tomando água de coco, você ficou o dia inteiro e passou rápido, né? Mas 40 minutos na cadeira de dentista parece que nunca vai acabar. E o dentista está falando, falta só um pouquinho, está acabando, falta um pouco. Não é mentira. Por quê? Por causa da sensação que você tem, né? Essa sensação de sofrimento, né? O sofrimento, ele parece que o tempo dura muito quando você está sofrendo muito, né? É uma coisa um sofrimento, né? É uma coisa que durou muito tempo. Agora, quando você está desfrutando, você não vê o tempo passar. É uma sensação, né? Isso é a mente é que cria essa sensação de sofrimento e felicidade, né? Shuka Dukkha Pradona Niyaha, assim as escrituras falam. Então, quando você está com um corpo sutil, né? E você está nos infernos, assim, o Bhagavatam descreve os infernos, no quinto canto, né? Tudo é inferno sutil, ou seja, é o seu corpo sutil, porque você já tem um corpo, esse corpo sutil que você tem, que é levado a determinado tipo de inferno, onde você experimenta um sofrimento de acordo com as suas atividades. Você está como espiando os seus pecados, é uma coisa assim. Então, quando você abandona o corpo, né, por exemplo, se você é afortunado, você já vai para a morada de Jamaraj. Jamaraj, ele é o semideus que cuida da morte, é o superintendente da morte. Então vem os Jamadutas eles agarram a sua alma, né? Eles vão ali e vão te dar um sofrimento para você já ter um corpo encarnado, né? Então aí você vai nascer, sei lá, como um cachorro, como uma vaca, vai nascer de novo como ser humano, mas você vai ter que sofrer um certo período aí para um acerto de contas, né? Agora, se você não tem, se você é tão desafortunado, você nem foi levado para morar de Jamaraj, você vai ficar aí eles te dão um corpo, você vai ter um corpo que é um corpo sutil, e esse corpo sutil você vai poder ou ficar aqui vagando na terra, né? Assim, meio perturbando as pessoas, porque geralmente eles fazem isso, né? Ficam perturbando muitas pessoas, porque eles estão muito perturbados, né? Eles precisam de ajuda, aí você vê que o Espiritismo ele trata muito disso, né? Vai lá, tenta resgatar essas pessoas, né? Então tem as mesas, os médiuns, a gente sabe disso, né? Então aí tentar, né, ajudar essas pessoas que estão sofrendo tanto. E tem outros seres que eles vão aonde? Eles vão para o Pirpiloka, como eu falei, aí já é uma coisa mais elevada, então, como é o nosso lar aí na teoria espírita, né? Mas eles têm um corpo, né? Não é que você fica sem corpo, você sempre vai ter que ter um corpo, isso é como uma lei, né? Já é Haribol. A próxima pergunta é do Prabhu Rama e da Mataji Damayanti do Rio. Eles perguntam assim: a nossa mente é separada do nosso corpo e cérebro? E se são separados, por que substâncias químicas ingeridas pelo corpo afetam a mente? Sim, a nossa mente é separada do corpo. Por exemplo, se você for lá abrir o cérebro, né, você não vai encontrar a mente. Por exemplo, você vai lá, arrasta o cérebro, né, e você não vai ver mente. Eu, por exemplo, tive a oportunidade, quando eu estudei, né, fiz educação física, a gente estudava anatomia, e a gente estudava o sistema nervoso. Então a gente tinha um cérebro, né, porque tinha lá o cara, era o técnico, né, do necrotério. Então ele tinha um balde de cérebros, então eu ajudava, né, na preparação da aula, que, bom, enfim,
estava nessa função. Então a gente chegava lá, a gente pegava o balde de cérebros, que estavam tudo formal lá, no formol. Então a gente tirava os cérebros, botava nas bancadas, né? Sei lá, 8, 10 bancadas, cada bancada com 2 cérebros, uma coisa assim. E aí o professor ia lá e mostrava pra gente as partes anatômicas do cérebro, né? Então, assim, quando você abre o cérebro, você não vê a mente não está lá, não é uma coisa física, a mente não é uma coisa física, a mente é uma coisa completamente sutil, né? Ela é sutil, então, manas é sutil, então não tem como você encontrar a mente, né? Como também, por exemplo, dizem, né, que a ciência, ela quer provar onde está a consciência, né? Porque se a ciência prova onde está a consciência, seria como, sei lá, pulo do gato, uma coisa assim. Seria eles estariam assim, realmente muito avançados se eles provam aonde está a consciência, né? Quando a gente vê Sankhya Yoga, né, que é um tipo de yoga, e Sankhya significa contar, significa discriminar, né? Então Sankhya Yoga vai falar que existe uma divisão, né? Manas, existe buddhi, então existe mente, existe inteligência, existe ahankara, ou seja, tudo isso é sutil, né? Isso não é físico, né? Então, por exemplo, quando a gente vê Descartes, ele fala, o que ele fala? Ele fala, penso, logo existo. Então, para ele não existe diferença, né? Ou seja, isso foi uma coisa que foi muito pregada, assim, eles falaram muito, que não existia diferença entre o que antes eles achavam entre o corpo e a mente, né? Mas a gente vê que existe uma diferença, existe uma influência muito grande, né, da mente no nosso corpo. Então, por exemplo, a mente, apesar dela ser sutil, ela é material. A mente é material. A mente não é uma coisa espiritual, ela é física, né? Então é sutil, mas é físico. Então, por exemplo, a mente, quando ela se conecta com os objetos dos sentidos, né? Então a mente é capaz de entrar nos objetos dos sentidos, né? Então o Rag do Esha, ou seja, esse apego e rejeição que nós temos a determinadas coisas, né? Quando isso se dá no nível mental, isso é muito forte, é uma coisa assim absurda. E, por exemplo, eu posso ter um desejo, né, de comer algum doce, de comer algum alimento. Eu posso ter um desejo. Isso tá por quê? Porque quando eu cheiro o alimento, né, eu percebo a presença dele, me dá uma vontade de comer. Mas se o alimento está dentro da minha mente, aí já acabou. Ou seja, aí é uma coisa muito mais forte, né, porque isso já está como estabelecido dentro do meu sistema mental. Então tem alguns filósofos, né, por exemplo, como Berkeley, né, que ele fala o quê? Ele fala que os objetos, que o mundo todo está dentro da nossa mente. Tudo está dentro da nossa mente. Não é que a mente esteja, né, dentro dos objetos. É uma filosofia que nós concordamos com isso. Ou seja, que na realidade, apesar que a mente ela parece entrar dentro dos objetos dos sentidos, né, mas é o contrário. Os objetos dos sentidos eles estão primeiro dentro da nossa mente, né? Então, por exemplo, se eu vejo um celular, né, esse celular ele tem que existir dentro da minha mente primeiro. Se eu vejo a cor azul ela tem que existir dentro da minha mente para depois ela se manifestar no plano material. Então é uma coisa, a mente é sutil, né? Mas esse sutil ele está muito relacionado à matéria. Ou seja, ele não está relacionado ao espírito, né? Então, sei lá, eu tomo café, né? Aí fala, o café. E o café? Será que o café ele afeta na minha mente? Claro que ele afeta. Então quem toma café sabe. Claro, se você toma café todo dia, talvez você nem perceba que você está ficando agitado, né? Porque você toma café todo dia. Mas se você não toma café todo dia, um dia que você toma café, você vai ver que o café ele vai agir na sua mente, e a sua mente vai atuar nos seus sentidos, né? Por quê? Porque a mente ela é a rainha dos sentidos, ela controla todos os sentidos, né? E na realidade você não pode perceber as coisas sem a mente, né? A mente
Ou seja, a mente é tão poderosa que a mente faz você não perceber as coisas. Então, por exemplo, você está distraído, né? Você está distraído na rua e de repente uma pessoa vai... Isso acontece, já vi vários casos disso. Que você fala, nossa, mas eu cumprimentei ele nem falou comigo. Nem falou comigo, a pessoa fica triste, né? Não, mas ele estava distraído, ele nem ouviu, entende? Então acontece isso, acontece que você entrou aqui, de repente você... É como a gente dá esse exemplo, você está com o celular na mão, né, e você liga a lanterna e começa a procurar o celular. Isso acontece muito, não é pouco não. Muitas pessoas já me relataram isso e elas estão com a lanterna do celular ligado, procurando o celular. O celular está na mão dela. Então a gente vê como... Por quê? Porque a mente, ela tem essa capacidade, né, de distrair você. Então se você tem... por exemplo, você está aqui, eu estou falando, mas sua mente pode estar em um outro local. Você pode não ouvir nada daquilo que eu falei. Não é assim? Por quê? Porque a mente tem isso. A mente, ela é um dos sentidos, ela é superior aos nossos sentidos, né? Porque ela é como a rainha dos sentidos. Então qualquer coisa física vai influenciar a mente. Por quê? Porque a mente é física. A mente não é espiritual. Quando a gente fala da mente... muitas pessoas pensam, você pensa assim, vou controlar a mente, vou deter as funções da mente, como na yoga fala, né? Você precisa acalmar a mente, deter a mente, né? Fazer com que a mente, isso é Yogasthita Vritti Nirodha, Patanjali, ele fala isso. Então para você praticar yoga, você precisa que a mente, que as funções mentais fiquem um pouco mais, né? Uma frequência menor. Então, por exemplo, os budistas, né, eles vão meditar o quê? Existe uma meditação, a meditação dos budistas a mais famosa, eu não conheço muito mais, a mais famosa é o quê? É você sentar e olhar para a parede, né, assim? Você olha para a parede, não olha mais para nada, olha para a parede, fica em silêncio, olha para a parede. E a meditação é o silêncio, é você tentar não pensar nada. Por quê? Porque o objetivo do budismo é dissolver a mente. Então você olha para a parede, não pensa mais em nada, é o silêncio, e aí até com a meditação coletiva a gente já viu, né? Ou seja, vem um budista, sei lá, um budista que tem outra, ele é superior aos demais, assim, de certa maneira, ele vem com uma vara, ele te dá uma varada se você está dormindo, porque a tendência é dormir, né? Se você está olhando para a parede, sem falar nada, sem, sei lá, mesmo que você não queira pensar nada, você vai dar uma cochilada, e quando você dá uma pescada, ele vem com uma varada, te dá uma varadinha assim, aí você continua na meditação. Quando a gente canta o Mahamantra Hare Krishna, a gente tem a vantagem, né, de meditar no som. Então isso é você pode dormir também, claro. Isso acontece. Mas pelo menos é mais fácil você se concentrar quando você usa o som, né? Então você pronuncia, você escuta, então isso é mais poderoso do que simplesmente meditar assim no vazio. Então a mente, porque ela é material, ela é como afetada por coisas materiais. Então, sei lá, quando você vai dormir, você está dormindo. Então quando você está dormindo, o que acontece? Imagina só, o dia, existe uma coisa que se chama biorritmo, né? Sei lá. Biorritmo é como cada hora do dia você funciona diferente. Por exemplo, de manhã, de acordo com a pressão atmosférica, de acordo, sei lá, com um monte de coisa, você vai funcionar de uma maneira diferente quando é meio-dia e quando é à tarde. Quando está chegando à tarde, você já está meio que desligando. Essa é a ideia, né? Você está desligando. Por quê? Porque o cérebro ele trabalha muito, né? Porque o que mais consome energia no corpo é o cérebro, de certa maneira. E ele não pode parar. O cérebro ele funciona com o quê? Com carboidrato e gordura, né? Então ali tem um estoque de carboidrato e gordura que não pode de maneira nenhuma acabar, né? Então, por exemplo, a gente vê, né? A gente trabalhava lá em academia, né? E as pessoas começavam a fazer jejum, elas jejuavam para emagrecer, né? E fazer muita atividade física, e ia fazer atividade física em jejum. E de repente a pessoa estava lá na esteira, de repente começava a passar mal, desmaiava, assim, caía, até machucava, né? Ou ela ia desmaiar, então a gente segurava a pessoa, né? A primeira coisa que a gente fazia era o quê? Era colocar a cabeça dela entre os joelhos, né? E aí o sangue voltava. Por quê? Porque quando o corpo começa a perder energia, a mente dá um comando para você desmaiar.
para não tocar na energia do cérebro, né? A mente precisa, ou seja, o cérebro que é físico, ele precisa de energia o tempo todo, porque se não tiver energia ele para e acabou a vida, né? Então no final do dia, por exemplo, você já gastou toda a energia que tem, então você está na hora de você já se recolher. Então é a hora de você, sei lá, comer uma comidinha assim quentinha, algum docinho, uma coisinha assim, e você já se preparar para dormir. Quando o sol se põe, né, as galinhas começam, sei lá, já estão dormindo, aquela coisa toda, isso é a hora de dormir. Mas é a hora que o pessoal aqui está tomando café, está tomando álcool, está ligando na televisão, no celular, está agitado. Então essas pessoas não vão dormir bem. Ou seja, se você quer ter uma boa noite de sono, você tem que se preparar para isso, né? Se você não se prepara para ter uma boa noite de sono, como você vai dormir bem, né? Tá ficando no celular, tá agitado, tá falando, tá conversando, gritando, comendo um monte de coisa que estimula o seu cérebro. Agora é a hora dele diminuir, né? Então por isso hoje em dia muita insônia, as pessoas vão dormir meia-noite, 2 horas da manhã. Isso não é natural, né? Então, se você toma um café antes de dormir, isso vai afetar no seu cérebro. Você não vai descansar, com certeza, né? Então a gente entende, café, álcool, essas coisas vão atrapalhar o relaxamento do cérebro, né? Coisas físicas influenciam a mente, por quê? Porque a mente é material também. Haribon, muito obrigada, Aqui estão perguntando qual a importância de Hanuman para nós. Hanuman Kija. Bom, Hanuman, ele não é, na realidade, da nossa linha, né? Quando a gente pensa em Hanuman, ele não é um Gaudiya Vaishnava, assim, tipo assim, né? Ele não está na nossa raça, né? A nossa raça, a nossa relação com Deus, geralmente, ela é duas principais. O Madhura Rasa ou Shakya Rasa. São as duas, do Gaudiya Vaishnavismo, né? Os devotos, eles estão em Madhura Rasa, que é uma relação amorosa com Deus, né? Ou você está em Shakya Rasa, que é uma relação de amizade com Deus. Está nessas duas raças. Agora, Hanuman está em Dasya Rasa, ou seja, ele está numa relação de servidão. E ele está no Rama Lila, ele não está no Krishna Lila. Não está, ele está no Rama Lila. Então o Rama Lila significa o quê? O passatempo de Ramachandra, é completamente diferente dos passatempos de Krishna, né? O passatempo de Ramachandra é mais Aishvarya, ou seja, essa opulência, Maryada Vada. Maryada Vada significa que é uma coisa assim com muita etiqueta, né? Rama era um rei, né? E naquela época os reis eles podiam ter várias mulheres, né? Esse era o costume, né? Mas Ramachandra ele fez um voto, né? Ekapati Vrata, ele fez o voto de só ter uma esposa. É uma esposa só que ele teve, né? Imagina, ele fez um voto assim, ele foi para o exílio, depois eles desconfiaram da castidade de Sita, né? Porque Sita foi raptada por Ravana, né? Na realidade não foi raptada mesmo, né? A Sita que foi raptada era só uma réplica, né? Mas enfim, Ramachandra ele acabou mandando Sita para o exílio de novo, porque os súditos estavam assim, perturbados com isso. Ele era muito seguidor de uma etiqueta, de códigos, assim, né? Não mentia, era só verar. Krishna é totalmente diferente, né? Então, Hanuman pra gente, por que Hanuman é importante pra gente, né? Bom, porque ele representa a servidão. Então, se você quer servir, né? Você ora para Hanuman. Ou seja, você pode orar para Hanuman para que ele possa te dar força para servir a Krishna. Isso pode. Não é que se um devoto sente essa atração, ele pode fazer isso. A gente respeita muito Hanuman. Então a gente vai lá, ora para Hanuman para que Hanuman possa nos dar força, né? Do serviço devocional. E para que Hanuman também proteja, ele protege, né, os nossos sentidos. Então Hanuman ele é um protetor, né? Um grande protetor, Hanuman. Então na Índia ele é muito famoso, né? Aqui na nossa, claro que quando aqui os Hare Krishna chegaram, né? E a gente vê, e mesmo em Nova Gokula, que é a fazenda da ISKCON lá em Pindamonhangaba, tem Hanuman, né? Tem Hanuman, tem Lakshmana, tem Ramachandra. Por quê? Swami Maharaj Prabhupada ele quis instalar Hanuman, ele quis instalar
Ramachandra, Sitaram, Hanuman, Lakshmana. Por quê? Porque ele, Swami Maharaj Prabhupada, ele pensava, né, eu já li, ele falava que o Brasil tem uma conexão com o Rama Lila, né? Então, segundo Swami Maharaj Prabhupada, do que ele falava, segundo o que ele leu, enfim, é que havia um túnel, né, entre Sri Lanka e o Brasil. Sri Lanka era um local, a cidade de Ramachandra, né, de Rava, né, onde Ramachandra foi lá, né, onde lutou com Rava, né, com Bakar, né, enfim. Então eles dizem que havia um túnel, né, e que o ouro, né, de Sri Lanka, porque Sri Lanka era uma cidade de ouro, diz que a maioria do ouro foi tirada aqui do Brasil, assim Prabhupada fala. Então ele fala que isso ele falou na Venezuela, né, uma vez na Venezuela, ou no México, eu acho que foi na Venezuela que ele falou isso. Então ele falou que dali, né, o ouro, havia um túnel, né? Então ele falou que Ramachandra, Hanuman, eles vieram ao Brasil. Então ele fala isso, né? Que então a única encarnação assim de Krishna, né, que direta assim, né, Krishna mesmo, que esteve fora de Bharatavarsha, né, que é a Índia, que esteve foi Ramachandra, que esteve no Brasil, e Hanuman também. Então diz que Hanuman ele veio aqui, ele lutou com alguns demônios e Kumbhakarna, o Ramachandra foi raptado, tem todo uns passatempos assim, né, que são bem longos, né, mas que contam, né, a presença de Hanuman assim, no Brasil, Ramachandra no Brasil, Rama Lila no Brasil. Então o Swami Maharaj Prabhupada, quando ele quando se comprou essa fazenda aí de Nova Gokula, ele pediu para os devotos instalarem as deidades de Hanuman, Lakshman, né, Sitaram, Ramachandra. Ou seja, ele pediu isso. Claro, também se instalou, né, Radha, né, Radha Gokulananda. Claro, mas também o altar adjacentes, né? Mas essa foi a instrução de Prabhupada. Então, para os brasileiros, Hanuman tem a sua importância aí mais, né, um pouquinho mais, né? Talvez, né? Mas Hanuman ele é também Vayu, né? Ele é como a encarnação de Vayu, como o deus do vento, né? Então o deus do vento, Vayu, é Hanuman também, e também ele é Shiva também. Então é como então diz que o Senhor Shiva aparece, ou seja, Hanuman é como na forma de Hanuman também. Então existe tudo, é um pouco complexo aí o tato de Hanuman. Mas pra gente é mais isso, assim, você ora para Hanuman para fazer serviço. Você ora, por favor, me capacite, me dê força, porque ninguém mais serve como Hanuman. Hanuman tem uma força, né, ele é muito forte, né, como, sei lá, um super-herói, assim, uma coisa assim, parece Superman, uma coisa assim. E ele vai dar muito poder pra gente, né? Se você ora para ele pode nos ajudar. Então Hanuman, a importância pra gente é mais isso, assim, em termos assim, de serviço, né? Que ele pode nos ajudar a praticar serviço. Haribol. Jai Guruji, muito obrigada. O Prabhu Bhagavat Bhushan, ele pergunta por que Prabhupada Bhaktivedanta disse que uma diva cai de Vaikunta se uma alma que chega a esses lugares nunca cai, ou a diva é parte do Srishti Lila de Krishna? Não, na verdade a alma ela não cai de Vaikunta, né? Então não tem sentido, por exemplo, ser uma alma, né, ela chegar em Vaikunta, né, e ela cair de Vaikunta, né? Por exemplo, porque se você está, o seu Prayodhana, né, você está se esforçando tanto, né, por milhares e milhares de vidas para você alcançar, né, a meta última, que é o Prayodhana, que é você estar, né, com Krishna. Então um dia, imagina você vai cair de Vaikunta. Então não tem muito sentido isso. Agora parece, né, que Swami Maharaj Prabhupada ele falou que a alma cai de Vaikunta. Mas ele fala também o contrário. Né? Ou seja, ele falou isso e ele fala também que ninguém cai de Vaikunta. Né? Então isso foi uma coisa muito polêmica, né? Porque como o Prabhupada ele falou isso, né? Então os devotos pegaram esse conceito e estabeleceram isso como uma verdade sei lá, universal, que a alma cai de Vaikunta. Né? Mas se você for analisar, né, os ensinamentos de Bhaktivinoda Thakur no Javadharma, né,
Ali ele fala que a alma não cai de Vaikuntha. A alma, ele diz que a alma é o quê? Ela é Tatashta Shakti, né? Vira Swarupa Roy, Krishnera Nitadasa, Krishnera Tatashta Shakti, Beda Beda Prakasha. Então essa é a característica. A alma, o que é a alma? Então a alma ela é uma serva eterna de Krishna, sim, tudo bem. Essa é a nossa, é o Dasya Prema, a gente tem uma posição, né, assim, de servir Krishna de uma maneira eterna, tudo bem. Esse é o nosso destino, né? Só que nós somos Tatashta. E Tatashta significa que nós somos energia marginal, ou seja, que nós estamos no meio, né? Então nós temos tanto uma atração pelo aspecto material como pelo aspecto espiritual. E por ser Tatashta, então Bhaktivinoda Thakur explica que a alma ela cai do Tatashta, ela não cai de Vaikuntha, né? Então a alma não é que a alma é que ela caiu de Vaikuntha, ela está no mundo espiritual, ela caiu do mundo espiritual, não. Ela cai do Tatashta. Então também se explica o quê? Que o Tatashta Shakti, o Tatashta, ele tem um certo movimento, né? O Brahman tem um certo movimento, né? E em algum momento a alma ela cai do Tatashta. E quando ela cai do Tatashta, ela está no mundo material. Assim se explica, né? Então não é que a alma caiu de Vaikuntha. Agora, claro, algumas almas elas caem de Vaikuntha, elas saem de Vaikuntha, mas você passa tempo, né? É o caso, por exemplo, de Jai Vijay, né? Eles foram amaldiçoados, eles estavam lá no Vaikuntha, né? Foram amaldiçoados, eles saíram de Vaikuntha para ajudar para participar de passatempos, né? com Krishna. Como aí vem, né? Eles vêm como Hiranyaksha, Hiranyakashipu, né? Ravana, Kumbhakarna. Então, na realidade, é mais ou menos isso. A alma ela não cai de Vaikuntha. Swami Maharaj Prabhupada ele falou isso, acho que numa aula, numa coisa assim, mas talvez ele quis dizer algo, não literalmente, assim, que a alma cai. Como, por exemplo, né? Como essa queda do paraíso, né? A gente tem uma queda, na teologia cristã a gente tem uma queda do paraíso, né? Você está lá no paraíso, né? Na Bíblia está assim, né? Então o homem, Adão e Eva estão lá, então eles não precisavam, eles tinham tudo, estavam muito felizes, assim, e de repente tinha uma maçã lá que eles não podiam comer, né? Então, pode comer tudo, fazer tudo, mas não toca na maçã. Mas foi justamente a maçã que eles quiseram pegar, enfim, aí sair. Quando eles caem do paraíso, né? Tipo assim, eles começam a ter que, a Bíblia fala que eles precisam trabalhar, né? Para comer com o suor da face, uma coisa assim, não me lembro muito bem na Bíblia o que fala. Mas aí a gente vê que na teologia cristã houve uma queda, eles estão lá e eles caem. Então talvez o Swami Maharaj Prabhupada, para contextualizar mais a pregação, ele quis falar isso, que a alma caiu de Vaikuntha, né? Que a alma ela estava no mundo espiritual, mas ela caiu, né? Mas não é o que disse Bhaktivinoda Thakur, nem Prabhupada Bhaktisiddhanta, os nossos acharyas anteriores. E como eu digo, em outros momentos, na Swami Maharaj Prabhupada, ele fala que a alma não cai de Vaikuntha. Ele fala isso. Ele fala isso também, né? Então eu acho que foi mais uma estratégia de pregação que ele usou, ele quis falar, né, que realmente, se você pensa, né, você é Saktidananda, a alma, a característica da alma é o quê? Que ela é eterna, ela é bem-aventurada, ela tem todo o conhecimento. Essa é a nossa natureza, né? E de certa maneira agora a alma está sendo coberta, né, a Ahankara Vimudatma, a alma está sendo coberta por aspectos muito baixos, né? Ou seja, a luxúria, a ira, a inveja, tantas coisas que cobrem a alma, né? Por quê? Porque é o ego, né? Então a gente está numa posição assim caída de certa maneira, né? Porque a alma ela não consegue experimentar nada que dê felicidade eterna para ela. Toda a propensão da alma, ela não consegue realizar nesse plano material. Então de repente, Prabhupada ele tenha falado isso mais para um contexto de pregação, né? Mas a alma ela não cai de Vaikuntha, ou seja, ela cai do Brahman. Aí sim, do Brahman ela cai.
Ela está no Brahman. O Brahman ou seja, o Brahmayoti ele é como um limite, né, entre o mundo material. O Tathagata é o limite entre o mundo material e o mundo espiritual, mas não é o mundo espiritual, é um limite, né? Então por isso a alma pode cair dali. Então quando a gente entende, né, quando Krishna fala, né, bom, se fala, né, ele era um e ele se tornou muitos, né? Então isso é o quê? Isso é um aspecto de Paramatma, né? Então é um aspecto de Paramatma. As almas, né, elas estão conectadas com Krishna e de repente elas caem assim, né, no mundo material. Isso sim, né? Então a gente diz que são as almas que estão perto de Mahavishnu. Então as almas que estão em conexão com Mahavishnu, elas vão cair do mundo, né? Ou seja, elas vão sair dali de Mahavishnu e elas vão estar nesse mundo material. Mas não é que elas estavam já manifestando seus passatempos eternos lá em Goloka Vrindavan, elas caíram de lá. Isso não. Isso não é assim. Isso é mais Prabhupada, ele falou isso outras vezes. Que não é assim em outras vezes. Mas sempre dá uma confusão isso, assim, sempre é meio polêmico. Jai Gurudeva, muito obrigada. O Instagram Aldeia Hippie STL pergunta: gostaria de fazer uma pergunta. Como neste mundo de guerras e conflitos podemos encontrar a paz através das práticas? Hare Krishna. Não, na realidade, nesse mundo material não existe paz, ou seja, a paz não vai existir. Sempre sempre os seres humanos eles vão estar nesse plano, né? Diva Divasya Divanam, ou seja, o mais forte querendo superar o mais fraco, né? E as guerras são por isso, na realidade, né? São interesses onde um grupo, um país, sei lá, querem dominar o outro grupo, outro país. Assim funcionam as guerras, né? Então, como fazer isso? Como a gente pode encontrar paz? Eu gosto muito do que Jesus Cristo disse. Ele fala, se você quer a paz, prepara para a guerra. Então, você precisa se preparar para a guerra. Você precisa guerrear. Guerrear. Entender que existe uma guerra interna aí, né? Mama Vansho Divaloki Divabhuta Sanatanaha Manaha Shastan Indranini Prakriti-shtani Karshatihi. Então, o Bhagavad Gita ele fala que a entidade viva, apesar dela ser parte fragmentária de Krishna, imagina, isso significa o quê? Significa que você é Krishna também, em certo sentido, né? Você tem as qualidades de Krishna, que você como uma centelha, né, de um grande fogo, né? Você tem as mesmas características de Krishna, só que de forma diminuta. Você agora está num plano, no plano condicionado, e internamente você está sofrendo muito com a sua mente, com o seu sentido. Então você está em guerra interna. Esse é o problema. Então existe a guerra externa, mas essa guerra externa não é nada. Isso não é nada. Por quê? Porque, sei lá, porque os países são destruídos, a Terra pode ser, esse planeta Terra pode ser destruído, em algum momento vai ser destruído, a Terra vai ser destruído. Ou seja, se esse planeta, né, se manifestou, se esse universo se manifestou, se a galáxia se manifestou, sei lá, Via Láctea se manifestaram, se o Sol, Lua, tudo isso, se eles estão manifestos, vai ter uma hora que eles vão estar imanifestos. Isso é uma coisa que até a ciência já prova isso. Chega um momento que tudo isso acaba. As estrelas, o Sol, a Lua, tudo isso vai pum, e depois se cria de novo. Então é um mundo de contração, expansão. Né? Contração, expansão. Então isso não vai ter fim. As guerras, né, essas disputas externas, isso não tem fim. Então, na realidade, como a gente pode ter uma paz? Como a gente pode alcançar a paz? Através do controle mental, né? Com certeza. Se você controla a sua mente, se você controla os seus sentidos, né? Você vai ter uma paz. Porque somente uma pessoa que consegue controlar a mente, controlar os sentidos, ela pode experimentar paz. Porque senão você vai estar muito desesperado, né? Os sentidos, eles são muito descontrolados. Nós não podemos satisfazer os nossos sentidos. Não tem jeito. Por mais que você queira satisfazer os seus sentidos, eles são insaciáveis. Né? E a nossa mente, ela nunca está tranquila.
Porque ela está sempre nos levando para o futuro, nos levando, trazendo o passado, gosto, não gosto, Shankalpa, Vikalpa, ela está sempre nessa função. Então a gente não consegue controlar a nossa mente. Não tem jeito, assim. Se você não tiver um método, né? Então Krishna ele fala, você tem que ter um método para controlar a mente. Porque quando quando Krishna propõe a Arjuna isso, você tem que controlar a sua mente, Arjuna ele vai bem assim atrevido, que Arjuna fala, olha, eu acho mais fácil parar o vento do que controlar a mente. E Krishna falou, realmente, você está certo. É muito difícil controlar a mente, mas através de Abhyasa Yogena e Vairagya, ou seja, através da sua prática e da sua renúncia, você pode controlar a mente. Então aí são duas dicas que Krishna dá para a gente controlar a mente, que é uma prática e a renúncia, ser desapegado. Né? Então você precisa trabalhar o desapego e ao mesmo tempo você precisa praticar. E praticar significa o quê? Cantar o Mahamantra Hare Krishna. Se você canta o Mahamantra Hare Krishna, né, você pode controlar a sua mente, você pode deter as funções mentais, a sua mente vai ficar mais tranquila. E ainda que exista uma guerra atrás guerra, e guerras sempre vão existir, né? Ou seja, não é uma coisa que... isso não vai acabar nunca, nunca. Mudam os papéis, mas as guerras estão aí, porque é uma questão de domínio, né? O mundo da exploração. Então no mundo da exploração tem que haver guerra, né? Ou seja, os animais estão em guerra, né? A gente olha aqui, a gente vê a floresta, né? Que lindo, os passarinhos cantando, pipi, e não sei o quê. Mas quando você entra na floresta, você vai ver a guerra que são os animais querendo pegar os pássaros querendo comer as minhocas, e aí vai. Ou seja, é um querendo comer o outro. Então é um mundo de exploradores e explorados, né? Um mundo de exploração. E no mundo da exploração surge o quê? Um plano reacionário. Você está pagando uma reação, a conta é muito alta, né? Você quer explorar o mundo material como todo mundo está explorando, só que a conta é alta, a conta vem alta, não é uma conta barata. É igual passar o cartão de crédito, vem o juro, você passou o cartão de crédito, está feliz, vai bater, digitou a senha, já chegou aí, o Mercado Livre chegou depois aí, né? Alguns dias, ele chegou em 2 dias, em 3 dias, chegou a mercadoria que você queria, e você não teve que tirar dinheiro do bolso, incrível, mas vai ter que pagar a conta. Aí vem a fatura, não é assim? Vem a fatura. E você fala assim, não, não vou pagar, não quero, vou dar o calote no cartão de crédito, né? Tudo bem, você pode dar, mas só que o seu nome vai ficar sujo, você não vai poder mais comprar, não é assim? É como uma renúncia, né? Então existe o plano do karma, ou seja, quanto mais você, como nesse exemplo, quanto mais você comprar, quanto mais você adquirir, mais você vai ter que pagar. É assim, a fatura vai chegar. Aí se você pensa assim, não, eu adquiri, agora eu não quero adquirir mais nada, eu não preciso de cartão de crédito, não quero mais nada disso. Tudo bem, então você não vai comprar nada, você não vai ter mais nada, nesse sentido, né? Então não dá para escapar disso. O plano material, ele é muito reacionário, e ir à greve, ou seja, fazer greve, não participar disso, também não funciona muito. Você fala, não, mas eu não vou nem vestir roupa, eu vou me vestir com cascas de árvore, né? Vou plantar algodão e vou fazer a minha roupa. Tá ótimo, uma boa ideia. Todo mundo vestindo roupa de algodão que você plantou na sua terra. Muito bom. Só que ainda assim você não escapa do karma, porque ao plantar uma planta, sei lá, uma árvore de algodão, né? Você causou um dano para a natureza também, né? E aí você matou formiga, você matou minhoca, você pisou, você andou, você ao respirar você engoliu algum mosquitinho, sei lá. De alguma maneira você está causando danos ao meio ambiente, você vai precisar pagar por isso. Ou seja, toda a exploração da natureza, ela tem que ser paga, não tem como. Então tudo que a gente está explorando na natureza... você está andando de carro, você nunca andou de carro? Não, nunca andei de carro na minha vida. Incrível. Você nunca andou de avião? Nunca andei de avião. Você nunca andou de ônibus? Não, nunca andei. Quer dizer, é difícil isso. Você nunca usou um plástico, você nunca usou... alguma coisa você usou a natureza.
E por usar a natureza, você tem que pagar a conta, entende? Então, por exemplo, sei lá, é uma coisa assim muito calculada. Existe um cálculo aí, né? Você está sendo observado. Os semideuses, né, são 33 milhões de semideuses, imagina? Então eles controlam tudo na nossa vida, né? E tudo que você faz está sendo controlado. Então a gente tem que pagar a conta da natureza, né? A gente tem que pagar centavo por centavo. Aí, em algum momento a gente pensou na Revolução Industrial. Uma linda ideia. Vamos fazer a Revolução Industrial, vamos crescer as cidades, vamos fabricar coisas, e aí? Isso cresceu de um jeito que ajudou muitas pessoas de certa maneira, mas isso causou o quê? Uma destruição da natureza. Praticamente foi isso, né? Então vamos acabar vamos destruir as árvores, vamos tirar todas as árvores e vamos ocupar e vamos fazer como a gente quer. Só que isso é um plano reacionário, um plano que realmente vem a conta vem, e a conta está vindo, né? Então não tem jeito. As guerras é por isso. Por exemplo, as pessoas estão comendo, estão confinando aí animais para matarem animais, para comer animais. Quando você come lá, sei lá, o nugget, né? Nugget, sei lá. Não sei se existe isso aí. Existe, né? Nuggets. Tem lá aquela caixinha lá que tem. Você tem uma caixinha lá que tem um frango lá dentro, um pedacinho de frango, uma coisa assim, não é isso? Você joga lá, frita aquilo e come, nossa, que delícia, maravilhoso. Mas é o frango que morreu. Ele foi confinado, ele foi morto, ele foi explorado. Você tem que pagar isso. Aí é só lá e comer. Às vezes a gente vê, né? Pessoas estão lá e estão como, né? A gente via isso, a gente via no ônibus aí, né, da roça, né, que vai na cidade, né? Então as pessoas aqui na roça, elas vão na cidade, então elas compram, fazem tudo que tem, 3 horas da tarde o ônibus volta, e aí elas entram no ônibus e já acabou a cidade, agora vão voltar para a roça, né? Ou seja, e aí quando elas param na última parada, sei lá, estão lá no bar, a gente vê, elas saem, aí vão lá, compram o tal o franguinho frito, a batata frita, não sei mais o que. É a última oportunidade para comer um salgadinho, uma coisa assim, que já não tem mais em casa isso, né? Então, o que eu estou falando é isso, é que você não tem como você controlar os seus sentidos, assim, completamente controlar os sentidos, assim, se não tiver um processo. E o processo é o canto do Mahamanta Hare Krishna e desapegar das coisas de certa maneira. Se você se desapega das coisas, você canta o Mahamanta Hare Krishna, você pode alcançar uma paz interna, independente aí das guerras, né, de tudo que está acontecendo. Jai, Gurudev, muito obrigada. Perguntam aqui, dizem assim, a Mataji Damayanti pergunta: certa vez vi que nós praticamos com desejo de purificar a nossa própria mente. Mas isso ainda não é o melhor tipo de prática. Como praticar querendo satisfazer Krishna de verdade? Sim, quando você pratica, você não pode praticar querendo purificar a mente, né? Ou seja, o objetivo do Bhakti Yoga não é controlar a mente, não é isso, né? Agora eu quero ter uma mente tranquila, não quero ter nenhum pensamento negativo. Não, o objetivo do Bhakti Yoga é satisfazer Krishna. Tanto é que o Mahamanta Hare Krishna, ele é vocativo, ou seja, ele está chamando Krishna, como um grito, você está gritando para que Krishna apareça na sua vida, né? Então a gente não tem o objetivo de purificar a nossa mente. Claro, a purificação mental, ela é uma consequência, assim, né? Mas não é o objetivo. Por exemplo, a mente, ela tem vários estágios, né? Kshipta, Muda, Vikshipta, assim, Ekagra, Niroda, bom, não lembro muito bem. Mas o que acontece? Acontece que a mente, ela tá perturbada, ou ela está desconcentrada, ou ela está na ignorância. Então a mente ela é influenciada por tamas e rajas, ou seja, ou a sua mente está na ignorância ou está na paixão, né? A posição natural da mente é Sattva-guna, ela está na bondade, né? Isso é a posição natural. Mas agora a nossa mente está sendo influenciada muito pela paixão e pela ignorância, né? Então, quando você pratica o Mahamanta Hare Krishna, ele vai, de certa maneira, controlar a sua mente, ele vai acalmar a mente vai ficar, né, mais tranquila. Entretanto, não é o objetivo. O objetivo, para realmente satisfazer Krishna, é você se render. É quando você pratica de uma maneira rendida.
Quando você está se rendendo a Krishna, isso significa que você está praticando de uma maneira correta. Você canta e você não espera nada para si. Então o canto ele tem que ser sem nenhuma petição. Então, você está cantando, está pedindo algo, então esse não é o verdadeiro canto. Esse não é a verdadeira prática do Bhakti Yoga, né? A prática do Bhakti Yoga é você entregar tudo e não pedir nada para si. E você entrega tudo e não é que você fica pensando, será que eu vou conseguir algo? Mas se eu entrego tudo e depois não me dão nada, e aí como eu fico? Não entreguei tudo e depois não recebi nada? Não é isso. O Bhakti, você entrega tudo e você não espera receber nada. Né? É como se dá esse exemplo do pássaro, né? Chataka, né? O quê? Que é um pássaro, né? Dizem que é um pássaro, eu não sei, um pássaro que ele ficava só olhando, né? Para o céu, ele só queria tomar água que vinha do céu, da chuva, né? E se não vinha água da chuva, ele não bebia a água da terra, a água que estava embaixo, né? Então ele ficava olhando para cima para receber essa água. Ele devia de repente tomar água do orvalho também, eu imagino, né? Acho que ia morrer de sede, só ia tomar água quando chovesse, né? Mas o ponto é o seguinte, é que o pássaro fica esperando a água que vem da chuva e pode vir um raio na cabeça dele, uma coisa assim. Ou pode não vir nada, mas ele está esperando. Então, o Bhakti é isso. O Bhakti é quando você praticar Bhakti, não com o objetivo de purificar a mente, mas você esperando que Krishna dê sua misericórdia. Então, o Bhakti ele é misericórdia. Então, quando nós cantamos o Bhakti, quando nós cantamos o Mahamantra Hare Krishna, quando nós praticamos, a gente quer receber o quê? A misericórdia. Então a gente está se esforçando para quê? Para que Krishna fique satisfeito com os nossos esforços e nos dê a misericórdia. Isso é o que a gente está fazendo. A gente não está cantando para purificação, nada disso. Então, como a gente faz isso? A gente faz através da rendição. Quando você pratica de uma maneira com rendição, você vai entrar num plano completamente diferente desse plano onde você espera, né, purificação, você espera outros efeitos do santo nome que acontecem naturalmente, né? Mas o que você quer mesmo é satisfazer Krishna, que o seu canto satisfaça Krishna, que Krishna fica satisfeito com o seu canto, porque quando ele vê você cantando, ele vê que você não está pedindo nada, né? Que você não quer nem está pensando em liberação, e você não quer nada material, então Krishna fica atraído por esse tipo de canto. É o canto que atrai Krishna. Jai, muito, muito obrigada, Gurudeva. A gente fica aqui com mais uma live. Terminamos por hoje e nos vemos na semana que vem. Muito obrigada por todas as perguntas enviadas, pela participação de todo mundo. Haribol, Hare Krishna. Jai, Om Vishnupada Srila Bhaktivedanta Puri Goswami Maharaj aqui. Jai.